Oi gente, eu sou Arquicast número 232, meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar sobre como a luz pode destacar características arquitetônicas, criar ambientes convidativos e realçar o design paisagístico. Desde os monumentos históricos até os edifícios contemporâneos, a iluminação desempenha um papel crucial na percepção e apreciação dos espaços. Além disso, a iluminação paisagística pode transformar jardins e espaços ao ar livre em verdadeiros espetáculos visuais. Hoje, a gente vai explorar como a iluminação pode transformar e valorizar a arquitetura e paisagismo em mais um episódio com a parceria da ASBEA São Paulo, Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura de São Paulo. Para conversar sobre esse assunto, a gente chamou duas pessoas aqui que são experts. Primeiro, deixa eu apresentar o Günther Pachalk. O Günther é arquiteto formado pela Faculdade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, pós-graduado em desenho industrial na Áustria, atuou durante muitos anos na área do design, tendo trabalhado no Brasil, Áustria e Alemanha e desenvolvido produtos nas áreas de informática, medicina, bem de capital e de consumo. E hoje ele é sócio-diretor do Estúdio X, especializado em percepção visual e iluminação. Boa tarde, Günther. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, prazer. Está aqui também a Mônica Plumari. A Mônica é administradora de empresas, tem MBA em construções sustentáveis, visando LEED GA e LEED AP. Já trabalhou em diversas empresas importantes do setor de iluminação e lidera desde 2006 o departamento de projetos da Lenk Iluminação. Boa tarde, Mônica. Obrigado pela sua presença aqui também. Prazer em te conhecer, assim como o Günther. Boa tarde, prazer. Bom, para conversar com os dois, eu tô com o Rafa. E Rafa, como é que você tá? Tudo bem, melhor ainda, super bem acompanhado aqui com o Günther, com a Mônica, uma honra recebê-los aqui para falar de um assunto super importante, a gente falar de iluminação, paisagismo, mas é luz, né? De certa forma a gente vai estar falando sobre como, né, esse instrumento aí faz com que a gente consiga captar o nosso ambiente, as coisas ao nosso redor. Obrigado pela presença de vocês. Isso aí, então a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cocitas, mas estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza? E aí, tudo bem? A garganta podia estar um pouquinho melhor, mas tá tudo certo. Esse tempo maluco, cara, de faz sol, faz chuva, faz frio, faz calor, aí a gente fica comprometido, mas tá bom. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@arquicast.com e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, Twitter, que será sempre Twitter, mas a gente tem um canal super bacana no YouTube, né, Adilson? E também um canal no Telegram, que a gente fica lá, papeando. Exato. No Telegram a gente coloca algumas notícias sobre arquitetura e também, eventualmente, a gente fala o que a gente tem feito. E lá no YouTube vocês podem ver nosso conteúdo de vídeo e também de áudio que está todo por lá. É só acessar nosso canal. E se por acaso você acessar nosso canal no YouTube, não deixe de seguir a gente, curtir os episódios que vocês estão ouvindo. E também aqui no Spotify, quando vocês podem também dar 5 estrelinhas pra gente, para que outras pessoas possam ouvir e a gente fica muito contente e agradecido por vocês. Isso aí, então fica aqui o nosso reforço para que vocês deem as estrelinhas. A gente tem aí mais de 20 mil seguidores só no Spotify, mas de estrelinha ainda a gente tá longe disso, né, Adilson? Mas vamos lá, não custa nada, é rapidinho, isso faz com que o nosso conteúdo seja cada vez mais ouvido e, né, é uma bola de neve, a gente vai conseguindo trazer mais conteúdos, mais parceiros, mais convidados aí de excelência para que vocês possam ter um produto bem feito. Exatamente, pessoal. Bom, a gente vai deixar então vocês com mais um episódio com parceria da ASBEA de São Paulo. Espero que vocês curtam e a gente volta daqui a 15 dias. Valeu! Acho que a gente podia introduzir a nossa conversa aqui falando da importância da iluminação na arquitetura e no paisagismo, que às vezes a gente valoriza pouco essa questão da iluminação do paisagismo, principalmente. A gente às vezes fala da iluminação na arquitetura, mas o paisagismo às vezes a gente não fala muito. Eu acho que ele é uma peça fundamental quando a gente está prestando um projeto, né? Eu acho que a iluminação, num certo sentido, é fundamental, né? Quer dizer, as pessoas, num certo sentido, dão pouco valor, hoje em dia, cada vez mais, e é engraçado como é um contraste de alguns anos atrás, que o pessoal deixava só um ponto central no ambiente, na sala, e hoje tem várias pessoas que falam que luz é tudo.
Eu, como não acho nem uma coisa nem a outra, eu acho que, vamos dizer, esse range depende muito do que você está projetando, né, que ambiente, que tipo de faixa etária é usado e coisa e tal. Mas eu sei que luz é a primeira impressão da arquitetura. Que então a distância, seja um edifício, seja a ambiência vivenciando um ambiente, seja um restaurante, uma academia, um dormitório, que seja, né? Quer dizer, cada qual tem a sua, entre aspas, qualificação, ou mesmo o paisagismo, é fundamental. Tem lugar que você quer uma coisa mais relaxante, tem uma coisa mais intimista, a outra é mais expansiva para eventualmente ressaltar e destacar essa massa arbórea em função ao espaço de uma escala maior. Eu acho meio isso daí, né? Quer dizer, com certeza a luz é a primeira impressão da arquitetura. E outra coisa aí que eu estava esquecendo de falar, que é uma coisa que eu sempre digo, quer dizer, seja decorador, arquiteto, paisagista, quando ele bola o seu projeto, quando ele desenvolve o seu projeto, ele usa a luz. De onde vem a palavra imaginar? O cara não dorme a noite inteira e fica pensando que cor que vai juntar, que massa, que vegetação, que tecido vai usar, que é justamente luz. É a luz que vai expressar, que vai ser o palco daquilo que ele está concebendo, né? Eu acho assim, é primordial, né? Eu acho que assim, luz é importante. Agora, o iluminar, como faz um light designer em projetos, é uma coisa super valiosa, porque o que se dá em destaque nisso, tudo mais, é uma coisa que valoriza, né? Então, assim, valoriza, realça formas, faz um ambiente acolhedor. Fora isso, hoje em dia, a gente já vê iluminação como um conforto, bem-estar. Eu acho que assim o humor melhora muito, ou piora, né? Dependendo da iluminação. A gente às vezes vai num shopping e a gente vê que tem uma luz tão forte que a gente sai de lá parece que meio cansado, né? E isso com projeto é totalmente evitado, porque é estudado, existem normas. Então assim, é muito importante que tenha um projeto com um light designer para que isso não aconteça, né? Porque a gente realmente sai muito cansado de lá. Fora a eficiência energética, que hoje a gente fala muito, a luz natural misturada com a luz planejada, né? E uma coisa que eu acho importante também falar é sobre segurança, né? Quer dizer, quando tem luz, você desencoraja atividades criminosas também, né? Porque ninguém vai ficar em evidência. Eu lembro que quando o Santander comprou o Banco Real, tinha uma ruazinha ali do lado, na Avenida Paulista, que fazia divisa, tal, entre uma rua e outra, e o presidente na época era o Fábio Barbosa. E lá era um lugar complicado, era escura, não sei o quê. E a primeira coisa que ele fez quando ele assumir foi botar muita luz naquela rua, muita luz, porque assim, por segurança, no fim virou um point lá, né? Virou um lugar que todo mundo vai, depois montaram barraquinhas, não sei o quê. Então a importância da luz também é para isso, né? Quer dizer, você ilumina, dá segurança e ainda reúne grupos, né? Um pouco nessa sua fala, Mônica, assim, de outros elementos que começaram a entrar nesse pensamento estratégico sobre iluminação e um pouquinho daquilo que o Günther falou no início, que antes as pessoas colocavam um ponto de luz e depois ia resolver. Você consegue identificar, assim, nas últimas décadas, assim, momentos muito específicos dessa mudança de como que os profissionais de arquitetura ou de outras áreas começaram a ver a questão da iluminação artificial conjugado com a iluminação natural? Você consegue traçar pra gente um panorama, assim, dos últimos anos? Como é que você percebe essa evolução no nosso campo? Eu vejo assim a evolução assim fantástica, né? Porque assim na antiguidade a iluminação era natural, luz de velas, né? Lampião a óleo, quer dizer, isso lá na antiguidade. Depois eu acho que no Renascimento aí teve grandes janelas, sabe, candelabros elaborados, né? Então foi uma outra época, mas também aquela luz fraquinha. Depois veio a Revolução Industrial. E eu acho que aí a coisa começou a mudar, né? Então, primeiro, aí é que veio o Thomas Edison, graças a Deus, que lançou a luz elétrica, né? E antes disso, lançou a luz elétrica, depois eram incandescentes, né? As primeiras lançadas. Depois vieram as fluorescentes, que também foi uma super novidade e tudo mais. E, enfim, vieram os LEDs. Né, que o LED hoje eu acho que assim, é super importante na iluminação. Ele é muito dinâmico, é um componente eletrônico que você pode agrupar vários e fazer uma tonalidade diferente. E eu acho que também com muita automação que a gente pode
aproveitar isso também para mudanças de cores, colocar sensores e alguns outros controles em casa que você adequa ao um aplicativo que você põe no teu celular, enfim. Eu acho que isso modernizou demais, né? Mudou radicalmente, né? Do que era quando era a lâmpada para o que era a LED. Quer dizer, nos primórdios já veio muito diferente depois com a lâmpada. Depois ainda vinha um componente eletrônico, foi uma revolução, né? Então eu acho que hoje mais ainda esse componente ajuda nessa ideia também de economia de energia, bem-estar, do controle de um ciclo circadiano, que a gente pode falar um pouco mais depois, enfim, eu acho que isso tornou a vida muito melhor, né? Legal. Guinter, você destacaria alguns outros marcos nessa evolução aí do projeto de iluminação? A evolução histórica da iluminação sempre veio buscar a maior eficiência energética. E fisicamente é o seguinte, o que não se transforma em luz se transforma em calor. E também a questão da escala de tamanho. O LED, nesse sentido, é a grande evolução, né, da iluminação, que tem a questão da miniaturização, a questão de um altíssimo controle de sua qualidade, que seja cor ou que for, e ao mesmo tempo essa coisa digital que agrega na questão da automação, ou seja, no controle da quantidade e da qualidade de luz, se tornando basicamente, né, quer dizer, a matriz, até inclusive dos grandes elementos de comunicação que a gente tem hoje. TV, LED, os nossos celulares, ou seja, você tem essa complexidade, essa evolução, né, que você pode estar cada vez mais introduzindo na arquitetura. E a gente vê que as grandes últimas evoluções e os caminhos que a iluminação vai pegando é justamente isso. Quer dizer, uma melhor ferramenta que cada vez mais vai permitindo desenhar o ambiente, né, controlar a ambiência. Então eu acho que é um pouco por aí. A gente está falando aqui de projeto, mas o que a gente deve pensar primeiro na hora de pensar um projeto de iluminação? E eu imagino que deve ter diferença entre você pensar num projeto de arquitetura, num projeto de interiores, e inclusive diferença no projeto paisagístico. Acho que tem coisas que interferem, né? Se é interno, se é externo, cor da luz, se existe essa preocupação. Na experiência de vocês, o que a gente deve pensar primeiro, ou o que se deve raciocinar antes de começar um projeto desse? Me parece que o fundamental, né, como um projeto de iluminação, um projeto, vamos dizer, arquitetônico de iluminação, é considerar o ser humano, porque tem a tipologia do trabalho, mas a tipologia do usuário. E dentro disso tem a faixa etária, a questão cultural. Eu vou citar depois até um exemplo de uma diferença onde o significado cultural muda a questão da interpretação. Então, primeiro, sem dúvida, é levar o tipo de ambiente do usuário. E é óbvio, a própria arquitetura tem uma escala diferente. Se eu tenho um edifício, uma coisa, se eu tenho um galpão, um estádio, é outra. Da mesma forma que essa coisa da arquitetura de interiores é uma residência, é o lobby de um prédio, é um hospital, ele também tem os seus lados de critérios de acolhimento de pessoas e coisa e tal. E o paisagismo, a mesma coisa. Né? Quer dizer, tem a ver a escala, tem a ver o tipo de materialidade que está sendo composta essa arquitetura ou esse paisagismo, e depois também essa questão do próprio perfil do usuário. Eu sempre falo, quer dizer, iluminar uma escola é um padrão fixo? Não. Um jardim da infância é um jeito, uma universidade é outra coisa. Quer dizer, essa equação que responde várias perguntas, né, sempre dá diferença. E aí que eu ia comentar, você pega o paisagismo, por exemplo, a gente aqui nos trópicos do sul gosta do quê? De um paisagismo sempre mais amarelado, mais aconchegante, coisa e tal. No Japão, por exemplo, no paisagismo, você gosta muito de uma luz muito branca, uma temperatura de cor mais elevada. E aí a gente vê que a interpretação deste gosto é uma questão cultural. Por quê? Porque no Japão, essa luz mais branca, essa luz de luar, está simbolizado pela lua, que é a rainha da noite. Percebe que é uma questão de significado? Então esse gosto, não gosto, é muito cultural também. Não, legal você tá falando isso, Guinter. Recentemente gravamos um episódio sobre o Riken Yamamoto e vendo os projetos dele, era tudo muito branco, assim. É uma coisa que a gente sempre se questionava, porque a gente lia o texto, ele falando do acolhimento das pessoas e via aqueles projetos com as luzes brancas. Mas agora você
você respondeu ao nosso questionamento. Para eles é acolhedor daquela forma, né? E Mônica, o que você destacaria aí dessas distinções aí de pensar esse projeto, se é para o externo, para arquitetura, para o paisagismo? Eu acho que assim, uma das coisas que a mim me incomoda muito, por exemplo, aqui a gente usa dentro de casa uma temperatura de cor mais quente, né? Então, 2.700, no máximo 3.000 K, para mim é o ideal dentro de casa. E ainda eu gosto do 3.000 K já na cozinha, não nos outros locais, né? No ambiente de trabalho, 4.000 K, eu acho que é bom num ambiente de trabalho ser uma luz mais 4.000, porque essa luz traz esse movimento para as pessoas, né? As pessoas ficam mais ligadas e tudo mais. Isso a gente acha que em São Paulo, em lugar de temperaturas não tão quentes. No Nordeste, a gente vê que o pessoal quer uma luz mais fria, porque acha que ilumina mais, que fica melhor no ambiente. Então também, como o Guinter falou, é muito cultural, é muito do ambiente, é muito do espaço. Eu acho que para fazer um projeto de iluminação tem muitas variáveis nisso, né? Por exemplo, eu durante muito tempo dei aula no Nordeste, fiz vários projetos no Nordeste, tá? Mas, por exemplo, tem um fato assim bem pitoresco. Que uma vez eu fiz uma casa no Rio de Janeiro de uma artista de teatro, cinema, televisão, bastante famosa. E aí no closet eu resolvi usar fluorescente T5 de 3.000 Kelvin. 3, 4 meses depois ela me pediu para mudar a iluminação porque ela sentia a pele queimando. É uma pessoa que evita o sol. Ela sentia a pele queimando por causa da temperatura de cor. A temperatura física gerada por uma T5, seja de 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 6.000 Kelvin que seja, é a mesma, mas pelo fato de interpretação. E essa coisa que a Mônica estava falando, assim, você vai hoje em dia naquelas orlas do Nordeste, coisa e tal, onde tem apartamentos de 5, 10, 15 milhões, e você vai encontrar lá um montão de apartamento iluminado com uma temperatura de cor muito elevada. Por quê? Porque a luz amarela, eles já têm calor de monte pelo sol. A referência é essa. A luz amarela é o sol. A luz incandescente também é muito quente. A halógena também, percebe? E para eles se sentirem confortáveis, eles preferem uma luz que eles chamam de luz fria. E é uma questão de interpretação. É aqui. Exatamente. E aí sem pensar também no índice de reprodução de cor, que às vezes uma temperatura mais alta, uma temperatura de luz, né, mais alta, eu acho que pode distorcer um pouco o índice de reprodução de cor. Quer dizer, de repente uma blusa vermelha lá no Nordeste iluminada vai parecer muito mais vinho quando você vem aqui para o Sul e vê como é essa blusa, né? Quer dizer, estou exagerando um pouco, mas é bem por aí, né? É muito diferente quando você quer um índice de reprodução de cor melhor também, né? Você tem que pensar também na temperatura de cor, é um conjunto de coisas, né? Uma coisa que eu ia perguntar, o Guinter citou, que eu achei super interessante, é a questão da pessoa às vezes sentir que uma temperatura de cor pode estar queimando. Agora, se a gente lida com paisagismo, eu imagino que a gente também lida com a possibilidade de você ferir planta ou ter um resultado complicado para o paisagismo em si, para as plantas ficarem vistosas e continuarem ali com características boas, assim. Existe algum cuidado nesse sentido também? Bom, existem vários, tá? Por um lado é a tipologia de planta e o que ela requer de energia, né, para sua fotossíntese. Então você tem, por exemplo, paisagismos que requerem mais luz, né, e paisagismos que requerem menos. A outra é a questão da volumetria arbórea. Então, se você tiver um paisagismo com palmeiras, que são elementos mais verticais, delgados e verticais, é totalmente diferente do que você ter figueiras que são, vamos dizer, mais baixas, mais amplas e coisa e tal. Então, você tem justamente esse tipo de situação. A outra coisa, por exemplo, que é importante em paisagismo, vamos dizer, residencial, é a questão da circunstância da localização desse projeto, né? Tem lugares, por exemplo, que tem muito mosquito. Os animais enxergam mais para o espectro do ultravioleta. E aí, então, o ideal é que você tenha, vamos dizer, pelo menos no entorno próximo da casa, uma luz mais amarelada para atrair menos insetos.
Tanto é que nos Estados Unidos, né, você tem alguns pendentes, algumas luminárias que são efetivamente de ultravioleta que os americanos usam para colocar meio no perímetro do paisagismo, ou seja, para atrair os insetos para longe de casa, né, da casa, e próximo ficar mais suave com menos mosquitinho, coisa do gênero. Olha que coisa, eu nunca ia pensar nesse sentido, Rafa. Eu nunca ia imaginar que você poderia ter no projeto de paisagismo essas questões de você lidar com mosquito. Uma outra coisa para plantas, que é muito interessante com a vinda do LED, é que existe uma maneira de acomodar os LEDs lá, misturando um comprimento de onda do vermelho e do azul, que forma uma cor específica, um comprimento de onda específico do roxo, que já tem estudos que mostram que isso faz com que as plantas cresçam mais, a fotossíntese fica melhor, e já tem algumas estufas internas que tudo lá pode ser iluminado com esse verde misturado com o azul e não depender tanto da luz natural. Ou então, depender da luz natural durante o dia, mas à noite continuar com que essas plantas cresçam, não só plantas, como alimentos, tudo mais, né? Bem, para a gente estender um pouquinho mais sobre a questão da automação, vocês já citaram antes, então assim, a automação ela traz uma possibilidade de experiência muito grande para as pessoas que estão usando, né, os sistemas. Queria saber de você um pouquinho mais sobre essa questão de como que a automação amplia essa experiência do usuário com os sistemas de iluminação e como que isso está sendo considerado cada vez mais nos projetos. O que isso mudou assim, de forma drástica a forma de pensar e planejar a iluminação dos espaços? Primeiro que você pode transformar radicalmente a arquitetura, né? Por exemplo, então, num jantar você pode ter uma iluminação no começo, que é o pessoal tá pegando o canapé, tomando um pequeno drink, depois o jantar regado a vinho, é outra iluminação, no final, né, do jantar o pessoal tomando um conhaque ou não sei o que, é outra história, né? Então, por exemplo, a automação está permitindo, desde a questão do uso residencial, como também comercial, como também de eficiência energética, como depois também de estímulo visual que muda a percepção, seja na escala urbana, seja na escala do paisagismo, seja na escala de interiores, radicalmente. Tanto é que uma das evoluções que o LED está trazendo é uma coisa que remonta ao princípio da incandescência, que é a questão da mudança da temperatura de cor, ou seja, o LED dinâmico, né, que vai de uns 2.500, 2.700 Kelvin até 4, 5, 7.000 graus Kelvin. E você pode fazer isso controlado com a questão da automação, ou seja, durante o dia eu posso ter na minha iluminação uma temperatura de cor mais elevada, porque ela conversa com a luz natural, com as janelas e coisa e tal, e à noite, que é uma luz mais intimista, que é, vamos dizer, essa coisa mais interior e acolhedora, abaixa a temperatura de cor, né? Tudo isso está sendo possível, né, com a questão da automação, fora a integração da automação com outros componentes da arquitetura, com o sistema de som, com sistemas de persiana e rolô. Percebe? Quer dizer, essa, vamos dizer, forma de administrar inteligentemente e de uma forma integrada vários componentes de variação da arquitetura. Queria acrescentar uma obra que nós fizemos juntos, uma obra bem grande do Ginter, que foi uma igreja. E também falando já de automação e como isso é dinâmico, essa igreja ela tem um quarteirão de tamanho. E todo o entorno dela está com projetores RGBW para irem trocando de cor. E a tecnologia foi tão boa que cada linear tem um decoder e uma fonte. Então você pode ligar separadamente, você pode fazer milhões de coisas, fazer um de cada cor, toda a luz correndo, enfim, eu acho que é um tipo de automação que para fachadas estão sendo muito legais. Esse foi um projeto que acho que ainda não foi inaugurado, né, Ginter? Mas eu acho que é um projeto bem legal para mostrar o dinamismo que hoje é possível, né? Para fazer assim, datas festivas, Natal, Outubro Rosa, enfim, tudo isso eu acho bem legal também. Eu não sei se foi inaugurado ou não, a gente já foi lá ver,
participar de umas reuniões de como controlar, como comandar. Agora, não sei se teve uma festividade inaugurando isso, né? Falando em festividade, é interessante que esses dispositivos, eles começaram a ser usados em eventos, assim, né, casas noturnas e tal. E é interessante que como que o acesso a essa tecnologia pôde, então, pulverizar o uso dessa questão das trocas de cores, dessa concentração, né? Tô comentando isso porque teve uma época que eu trabalhava mais com questão de eventos e tal, e já tinha uma traquinagem, assim, dos profissionais de iluminação e tal, mas que a gente não imaginava que depois isso seria incorporado, né, no dia a dia de projetos residenciais, projetos institucionais, né? Era uma coisa muito ligada à vida noturna, né? Eu acho que de show veio para iluminação isso, né? Se a gente pegar Las Vegas, né, quer dizer, já há muitos anos tem essa coisa de acende, apaga, muda de cor e coisa e tal. E a gente vê que hoje em dia, né, a gente sente isso pelas demandas, cada vez mais, por exemplo, projetos demandando a questão da mudança de cor, seja em fachada, isso está sendo ampliado. E é óbvio que depois aqui de novo, né, cada cliente, cada perfil de produto tem a sua demanda, né? Perfil comercial, coisa e tal, demanda mais e possibilita mais essa questão da mudança dessa cara, e coisas residenciais já são mais discretas, né? Agora eu queria pegar também um assunto que tem destaque, assim, por conta da iluminação também, são a questão não só da sustentabilidade, mas dos certificados, né? Que a Mônica, eu acho que consegue falar um pouco melhor disso. Como é que isso entra no pensamento do projeto e qual tipo de avanço que a gente teve nessa área, considerando a eficiência energética e essas questões todas, Mônica? Então, na verdade, acho que assim, fora os certificados que tem LEED, por exemplo, acho que é essa certificação que você está falando, né? Acho que a primeira obra aqui, pelo menos foi em São Paulo, feita pelo Ginter também, foi um prédio ali perto do shopping Eldorado, que foi, acho que é o primeiro prédio que ganhou essa certificação. Depois vieram várias outras certificações, acho que o Ginter pode falar um pouco disso, né? E eu acho que assim, cada vez vem mais. Essa era a americana, né? Era o LEED. Depois vieram tantas outras certificações, mas isso tudo assim, pensando muito em economia energética, em aproveitamento, comprar os seus produtos, né? O que você vai usar numa construção próximo da onde você está, para ter menos pegada de carbono. Foi uma coisa muito pensada. E depois disso veio muita coisa ligada à luz, que é muito ligada à saúde. Eu comentei até agora há pouco que a gente ia falar um pouquinho de ciclo circadiano, que agora tem alguns estudos, que ainda não sei se tem certificação, é uma coisa meio nova, que se pensa no bem-estar também. Então, e principalmente do bem-estar, né? Então, o ciclo circadiano é como você tem o teu dia, né? Como é que a iluminação está no seu dia. Então, você acorda com uma luz mais azulada para ser mais ativo, depois vai caminhando o dia, depois você mais no fim do dia tem uma luz mais alaranjada para entrar mais em repouso. A importância de você dormir sem efeito de luz muito forte, ou de tela, né, de ver muito computador ou muito celular, que isso atrapalha muito. Então, assim, o cérebro tem que entender que você vai descansar, tem horário que você vai descansar. Então, eu acho que isso também ele muda o sono, o humor, tudo isso eu acho que são coisas mais importantes. Então, à noite, o cérebro recebe uma luz e faz com que a glândula pineal, quer dizer, quando essa luz começa a diminuir, ela comece a produzir hormônios de melatonina. Então, esses hormônios à noite vão te fazer, são imprescindíveis, eles vão te fazer dormir melhor, acordar mais descansado para começar, para voltar, porque hoje tudo, a luz é artificial, né? Na verdade, a luz natural era que era a melhor dos mundos. Mas com isso, também hoje está se pensando muito mais nisso. Além de certificações, além de cuidados de saúde, a luz tem uma coisa geral hoje que é muito abrangente. Tem vários locais agora que trabalham muito com biofilia, que você mistura a luz com plantas, com mais coisas naturais, que deixa de entrar a luz natural também. Então, assim, eu acho que a luz agora tem certificações, tem cuidado com o bem-estar, tem cuidado com plantas. Isso foi uma evolução muito rápida, né? Hoje acho que muito com a vinda do LED isso também aconteceu, né? Isso facilitou muito mais
que se pensasse. Antes, a primeira preocupação era só economia e energia. Então, agora é muito legal essa história de bem-estar, de cuidar da pessoa, né? De pensar no indivíduo. Vou comentar um pouquinho o que a Mônica colocou sobre o Eldorado. Na verdade, o Eldorado foi o terceiro ou quarto projeto. A gente fez os primeiros projetos de grande porte da questão do LEED, né? Quer dizer, eu pessoalmente fiz a tradução da norma LEED, né? Aqui junto com a CTE, na época, nos primeiros projetos que a gente estava fazendo em paralelo, que era o Rochaverá aqui em São Paulo e o Ventura no Rio de Janeiro. E é justamente por causa desses dois projetos que a gente foi chamado por Eldorado e que foi o primeiro platino do hemisfério sul, tá? Então tem aí uma série de coisas que eu sempre fui muito interessado nessa questão de trabalhar um pouquinho essa questão da iluminação como um diferencial de economia, de performance, coisa e tal. A outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que a questão, vamos dizer, que a gente está caminhando para essa questão do bem-estar é o seguinte: os estudos mais recentes, né, mostram, na verdade, que não existe luz ideal. O grande problema da fadiga advém da mesmice. Esse é o grande segredo da natureza. Tanto é que, por exemplo, o maior índice de suicídio no mundo é por causa da luz. Você vai lá naqueles países nórdicos que ficam, né, com aquela luz de temperatura de cor elevada, um branco numa luminosidade muito baixa, é o maior gerador de depressão. E depressão é cumulativa. Tanto é que eles têm banhos de luz, eles têm até uns óculos que tal temperatura de cor, não sei quantos lux por dia, coisa e tal, para os caras não se matarem, porque essa depressão vai, vamos dizer, sendo cumulativa e ao mesmo tempo ela se propaga que nem fungo. O cara de baixo astral abaixa muito mais o astral do outro do que o cara bem astral eleva os outros. E aí, sem dúvida, essa questão dessa iluminação que está mais adequada e que conversa com o parâmetro da melhor luz que existe, que é a luz natural, isso daí, então, essa tecnologia, inclusive, então, da questão do LED versus a automação, permite. Você tem hoje sistemas que conversam da iluminação externa com a sua iluminação interna, né? Quer dizer, elas vão fazendo esse tipo de equação da melhor forma possível, né? Aproveitando essa sua fala, Guinter, da questão da equalização, da iluminação interna e externa, acho que seria legal agora a gente entrar em alguns projetos e escutar um pouquinho da experiência de vocês. Eu acho super incrível aquele seu projeto luminotécnico do Espaço Santa Helena, né? Que vocês trabalham com a iluminação daquela pele de vidro, com os spider glass e tal. Esse projeto tem muito isso também, né? De fazer essa transição. Conta pra gente um pouquinho de como foi o desafio de propor esse projeto aí. Algum detalhe que você possa nos passar de como que você conseguiu aquele efeito ali com aquelas peles de vidro. Eu gosto muito dessa coisa dos desafios, né? Eu venho, na verdade, da área de artes plásticas, e aí, então, portanto, Gestalt, percepção visual, para mim são coisas não só interessantes, como empolgantes, né? E lá foi justamente, como a gente já tinha feito alguns projetos que mexiam com a questão de cor e trabalhado isso, por exemplo, que nem o Hotel Unique, coisa e tal, esse projeto, o pessoal que estava construindo naquela época a obra, que era a Matec, eles nos chamaram e justamente propondo, né, a arquitetura, queria propor justamente uma coisa que pudesse mudar de cara e não sei o quê. E aí então foi, por exemplo, que a gente então conversando com o pessoal de arquitetura e da própria Matec, começou a desenvolver e a propor um projeto onde, inclusive, a gente fez depois propostas de acabamentos do vidro para poder ser um suporte dessa visualização dessa mudança. Porque, vamos dizer, luz sem nenhuma materialidade, ela é invisível, né? Tem um montão de luz que chega do sol aqui, você olha para lá, você não vê absolutamente nada. Então, a gente pediu, primeiro, então, óbvio que isso foi um bate-bola, um ping-pong, junto com a arquitetura e coisa e tal, que era aquela história, vamos estabelecer uma questão, né, de iluminação em que período do dia? Para dentro, para fora, em certos períodos a gente quer ver mais o interior da loja, que era então todo transparente, não tem certos períodos que a gente quer ver mais a parte externa, e aí então a gente concebeu tanto a parte de iluminação, como depois a especificação do vidro, né, que tratamento o vidro teve que ter para absorver luz, porque o vidro meramente transparente, ou ele só deixa a luz passar ou reflete a luz, né? Ele não absorve a luz por si só. E, ao mesmo tempo, se você
pintar o vidro, deixar o vidro jateado, você perde a transparência de visualização do interior. E aí, então, foi, nesse sentido, um projeto, vamos dizer, bastante legal e desafiador, e que funcionou legal, e que tem uma complexidade de automação também absurda, porque já naquela época, cada barra LED, ou seja, cada segmento daqueles vidros tem uma barra LED com um controle individualizado, né? Às vezes você acha uns clientes legais que topam, né, dar um passo além. Então tem um segredo aí que não necessariamente está no sistema de iluminação, tá como no tratamento do vidro, né? Não, aí que tá. Eu comento sempre que a materialidade, por isso, por exemplo, eu estudo muito materiais. Por quê? Porque sem materialidade, a luz é invisível. O palco da luz são os materiais. A gente pega, por exemplo, uma das coisas mais transparentes que a gente tem, né, é a natureza do ar. Conforme vem a névoa aparecendo, você vai materializando a luz, percebe? Se você vai, vamos dizer, quem dirige um automóvel, se o tempo está completamente transparente ou nada, você nem vê o farol aceso. Você começa a descer a Serra de Santos e começa a ver a névoa, conforme ela é mais densa, ou seja, conforme ela tem mais solidez na materialidade, ela fica cada vez mais clara e você perde essa transparência da profundidade. Eu acho que assim, na área de iluminação, o Ginter é um dos mais criativos que eu conheço. Também teve um outro projeto que foi feito, que é um prédio chama London, fica lá na Consolação, bem embaixo da Consolação. Ele tem um pedaço do prédio dele, que a iluminação vem de baixo, trocando de cor. Aí o Ginter pode explicar melhor. Tem parece que um alumínio ou alguma coisa que tem várias entrâncias assim, e que isso vai fazendo um efeito mais bonito ainda do que simplesmente trocando a cor. Aquilo que você pôs mais para cima, né? Ficou muito lindo isso. É que é a questão do revestimento, né? A materialidade é muito importante. Tanto é que eu, por exemplo, tenho uma brincadeira que eu comento muitas vezes quando eu dou uma palestra, um curso, que é o seguinte: uma coisa é eu ter uma parede pintada de vermelho. A outra coisa é ter uma parede branca iluminada com vermelho. E a outra coisa é ter uma parede vermelha iluminada com vermelho. Percebe? Quer dizer, essa questão de uma saturação da cor é fundamental. Por quê? Porque os materiais, a depender das suas características, eles têm uma reflexão superficial diferente. O asfalto é fosco. Se você pegar umas pistas aí no interior de São Paulo, num pôr do sol, parece ser um espelho, né? A luz é totalmente refletida. E aí, por exemplo, que nessa coisa que eu estava falando, de uma parede pintada de vermelho, conforme você vai pondo mais luz, ao invés de você enfatizar esse vermelho, saturar esse vermelho, você começa a pastelar ele. Empastelar por quê? Você começa a ter reflexo superficial da luz branca. Que nem nesse caso que a Mônica estava falando, do London, é que esse revestimento é com um tipo de um alucobound, que é, na verdade, né, o material acetinado semi-reflexivo. E aí é óbvio que ele dá, na verdade, dependendo do ângulo de incidência da luz, da quantidade dessa luz e, ao mesmo tempo, dessa coloração, vai dando, né, essas nuances que são diferentes, né? E cada vez que você passa por lá, você acha que está diferente, né? É, nunca parece a mesma coisa, né? É muito lindo isso. A gente está conversando aqui sobre projetos e tal, e a gente sabe, né, as feiras sempre tentam trazer inovações, trazer soluções diferentes, né, das feiras que vocês visitam, dos projetos que vocês têm não só feito, mas têm visto, né, existe alguma tendência hoje que os arquitetos e os designers de iluminação têm seguido? Ginter, não sei se você segue alguma específica ou se gosta de alguma coisa em específico, mas há uma tendência dos arquitetos e designers de iluminação utilizarem, não só utilizarem questão tecnológica, mas entenderem o projeto de uma determinada maneira hoje em dia? Eu, por mim, não gosto de copiar a mim mesmo, né? Eu gosto de ficar inventando, mudando, criando de crise oportunidades, tá? E a luz, nesse sentido, é muito rica para isso. A outra coisa é que, óbvio, você tem, na verdade, tendências que acontecem em função das demandas de fornecimento. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê hoje muito em dia, porque o LED permitiu, são essas luminárias lineares. De uma forma inovadora é legal,
a depender da história, começa a ficar excessivo. Ou seja, a hora que você começa a ver em todos os lugares, então, por exemplo, a questão linear, foi uma evolução que começou, basicamente, com uma predominância em arquitetura comercial, escritórios, alguma coisa assim, e começou a migrar para outras áreas. E hoje em dia você já vê em um montão de áreas, né, como antigamente era um montão de pontinhos. Então você tem essa certa predominância que é dada por onde tem dinheiro e até chegar depois num certo ponto onde ou cansa e muda, ou então existe uma nova solução, uma nova proposição tecnológica que começa a fomentar essas mudanças, proposição de novas soluções. E a indústria é justamente uma das maiores geradoras disso daí, porque elas são as produtoras de grande parte dessas ferramentas de iluminação. Mas da mesma forma que o lighting design, ou então alguns profissionais que lidam com iluminação, são os grandes caras ponta de lança que, por desafios, né, geram soluções novas, que muitas vezes são incorporadas e absorvidas pela indústria. Tem essa questão da indústria, mas tem a questão também de uma demanda de mercado, assim. Eu acho super interessante os projetos, 2 projetos seus que eu vi, de iluminação de estacionamentos de edifícios, né? Coisa que há pouco tempo não se tinha essa preocupação em tornar esses ambientes agradáveis, interessantes e tal. E é um projeto que está muito associado ao design gráfico, né? É o trabalho do Nietzsche, arquitetos e tal. Como é que... É uma curiosidade mesmo, porque eu adoro aqueles projetos e as soluções que vocês dão para a iluminação dessas áreas que, né, a princípio são áreas de depósito, onde as pessoas vão deixando as coisas de qualquer jeito, e o projeto meio que organiza isso. Como é que é esse bate-bola da questão do design gráfico com o posicionamento da iluminação e tal? Tem alguma coisa interessante? É que, na verdade, isso já vem da mesma forma que o pet começou a ficar muito importante dentro dos apartamentos, membro da família, o automóvel começou a adquirir um valor, né? E isso que é muito louco, né? Quer dizer, luz trabalha muito vinculado à questão de valor, valor conceitual, valor sentimental, valor simbólico, valor financeiro. E aí, então, em muitos desses novos empreendimentos, que geralmente são mais sofisticados, é aquela história, o pavimento térreo, quer dizer, subsolo, do primeiro subsolo, tem uma importância na recepção, né, dos carros. Alguns edifícios têm uma manobrista, outros não, mas recebe depois os visitantes e coisa e tal. E aí, portanto, a própria concepção arquitetônica faz tirar esses ambientes daquela coisa tosca que existia antigamente, né? Que era tudo sem acabamento, piso sujo, parede meio branca, umas faixas meio pretas e amarelas e coisa e tal, para hoje coisas efetivamente desenhadas e com uma materialidade, né? Usando madeira, usando isso e coisa e tal. Como tem soluções diferentes, né, que podem ser dadas para efetivamente o estacionamento, aonde são as vagas. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre brinco, que é o seguinte: uma iluminação geralmente mais convencional, mais tradicional, ilumina as vias do estacionamento onde os carros circulam e pouco as vagas. A gente geralmente adota um critério contrário, ilumina melhor as vagas e menos as áreas de circulação. Primeiro que o carro tem o seu farol. Outra, nenhuma circulação de estacionamento vai ter buraco, valeta, coisa do gênero. E os maiores organizadores de espaço, né, e orientadores de espaço dentro de uma garagem são as vagas e são os pilares. Esses são os, vamos dizer, organizadores dessa espacialidade. E aí é óbvio que você pode trabalhar com uma luz, vamos dizer, uniforme, com uma temperatura de cor fixa, depende dos acabamentos como está sendo dado, mas de formas diferentes, como é lá no Birman 32, que a gente trabalhou com azul e laranja, né? Temperatura de cor elevada e temperatura de cor baixa, justamente para poder destacar isso, ser uma certa comunicação. Então, laranja no perímetro, né? Ou seja, qual é a ambiência que você está, e onde depois tinham os pilares e os organizadores de vaga, uma temperatura de cor mais elevada. Dá sempre para inventar alguma coisa, né? É uma das coisas que eu acho que agora está sendo uma tendência também. Tem alguns prédios que está tendo o designer da Pininfarina, e alguns desses prédios tem muita coisa circular, né? E um dos materiais que a gente trouxe para lançar agora na feira da Alemanha, que a gente participou,
que a empresa, né, a Lenca participou, são neons que você contorna também com uma longa distância, uma fonte só de iluminação para 15 metros, 20 metros, isso é uma coisa bem legal. Uma outra coisa são esses neons black, eles são totalmente pretos. E então você tem algum teto escuro, alguma coisa assim, você coloca esse neon todo preto e só na hora que liga que aparece uma luz branca. Então isso também eu achei uma coisa muito diferente. E ainda falando um pouco da Feira da Alemanha, uma coisa que me surpreendeu, assim, fora do Brasil a gente vê muita iluminação de rua, tudo mais, que está mais amarelado já, né? Que a temperatura de cor já está mais baixa. E aqui no Brasil não adianta, porque toda a iluminação de rua, principalmente do Nordeste, as lâmpadas homologadas ou por norma ou por alguma coisa, elas são 5.000K. Agora que começou a baixar um pouco por norma, alguma coisa assim, para diminuir. E lá estava sendo lançado o componente LED em 2.700K para ser usado em iluminação pública, que é uma coisa que nunca a gente tem ideia que isso poderia acontecer, né? Porque tem tanta gente discutindo isso, ainda aqui no Brasil, se isso vai pegar, se não vai pegar, mas se um grande fabricante de LED já está fazendo isso, sinal que é uma coisa que está acontecendo, né? Então foi uma coisa bem diferente que eu vi também. Isso tem a ver com a questão da poluição luminosa, né? A temperatura elevada, ela tem uma parcela maior de azul, principalmente o LED, cuja matriz da luz é o chip azul. E depois, por tratamentos de fósforo, se trabalha a temperatura de cor. Então, por um lado, você tem essa questão do ofuscamento, por outro lado, você tem essa questão da luz excessiva, que está dando, então, esse reflexo e essa questão da poluição luminosa. E, ao mesmo tempo, por exemplo, você tem países, por exemplo, que nem a França. A França baixou uma norma, uma lei, que a partir do ano que vem, de 25, ou não sei se até já entrou em vigor, que o limite para a iluminação urbana é 3.000 Kelvin, porque senão começa todo mundo a querer mais luz, mais luz, mais luz, e aí você, na verdade, ao invés de você qualificar o planeta, porque aí é a questão do meio ambiente como um todo, você cria aí um montão de distorções onde você afeta a natureza, os pássaros e tudo isso daí. Já a gente indo para os finalmente aqui do nosso papo, queria que vocês dois dessem dicas para quem se interessa pelo assunto, o que eles podem pensar na hora de procurar essa disciplina da iluminação, o que eles podem ler, enfim, o que vocês acham que é interessante que eles tenham conhecimento para, de repente, né, a partir daqui, se interessarem mais e, enfim, eventualmente até trabalhar com isso. Eu acho que assim, agora no mês de agosto, bom, já estamos, né, no mês de agosto. Os dias 14, 15 e 16 vai ter o LED Forum aqui em São Paulo, que é um evento reconhecido internacionalmente e que reúne várias pessoas interessadas em iluminação, não só light designers, como os arquitetos em geral, e que é muito interessante. Vem patrocinadores de fora do Brasil, do Brasil, então, vem todo mundo para São Paulo, para esse evento, que eu acho bastante importante para quem é dessa área. Outra coisa que eu acho muito boa também, um curso que está tendo de iluminação avançada em LED, que está acontecendo, são 10 aulas online, que esse ano já não tem mais vaga, só para o ano que vem, depois se vocês quiserem eu passo o site para vocês. Mas assim, já mostrando o LED especialmente, para temperatura de cor, que agora tem muito mais a se aprender do que o que a gente já sabia, saúde, iluminação para saúde. Então, assim, tem muita coisa legal nisso, e é um curso que não é tanta gente. Eu fiz, que eu fiquei muito curiosa com isso e fiquei, assim, boba com tanta coisa nova que vem por aí que pode nos ajudar. É ministrado pelo Vicente Scopacasa, que é um dos pioneiros de LED aqui, né? Eu acho que são esses dois são importantes, essas feiras internacionais, mas acho que aí o Guinter conhece mais, ele vai mais nessas feiras do que eu. A meu ver, são duas coisas principais, né? Uma é conhecimento, a outra é exercício. Então, o que acontece? Em termos de conhecimento, você tem hoje, né, um acesso muito fácil pela internet, por exemplo, em um podcast.
você tem lá um montão de coisa e tal. Uma das coisas que eu acho que são muito importantes pela evolução e pela importância da iluminação é justamente a internet. Porque aquela história, antigamente a gente basicamente tinha que ir dormir com as galinhas. Hoje em dia o mundo vive 24 horas. E não só vive, fatura milhões. E aí é óbvio aquela coisa que eu falei, assim, o valor. Qual é o valor hoje em dia que a iluminação tem perante anos atrás? A outra coisa é chegar lá no YouTube, na internet, em conteúdo escrito, em conteúdo visível, explicado, né? Todas as empresas fazem a questão de... A gente vê como essa comunicação está se tornando cada vez mais importante e rápida, que é aquela história. Quer dizer, qual é o volume de informação hoje em dia propagado pelo Instagram? Pra saber. E que lida com a questão da imagem. O cara vê, não tem grandes textos e coisa e tal. É um aprendizado. A outra coisa é que aí também está vinculado o exercício. O exercício na prática do ver, né? Uma coisa é ver, a outra é enxergar. Se a gente não souber usar essas duas coisinhas que a gente tem aqui na frente para decodificar o que a gente está vendo, não adianta nada, não evolui nada. A gente só está decorando a nossa janelinha aqui, né? Só que cada janelinha tem o seu conteúdo. Meio que a gente já entrou até na rodada de dicas, né, Dilson? Virou as dicas. Sim, verdade. Eu até aproveito aqui, então, para já puxar um pouquinho sobre essa coisa de buscar outras informações e tal, indicar o Arquicast 184, que a gente falou um pouquinho sobre iluminação, projeto de arquitetura, falamos com representantes de indústrias também, escritórios de projeto. Então fica aí a minha dica para quem quiser juntar esse conteúdo aí, que hoje na internet é fácil da gente ligar os pontos, né? Fica essa dica aí para a audiência. A minha vai ser dar uma olhada no site do escritório do Ginter, que é o lighting.art.br. Lá ele exibe uma porção de projetos, trabalha com iluminação, aí vai desde bares, restaurantes, comerciais, corporativos, industriais. Tem muita coisa muito interessante. E lá vocês conseguem ver outras coisas que a gente falou aqui, inclusive, né, projetos que a gente comentou aqui. Super interessante e dá um pouco da ideia de como o Ginter trabalha e tentar uma descrição aqui em áudio de uma coisa que é extremamente visual como uma iluminação, mas fica a dica aí para visitarem o site do escritório do Ginter. Pessoal, queria agradecer a vocês aqui por participarem com a gente. Primeiro agradecer ao Ginter. Ginter, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Super enriquecedor o seu papo aqui para explicar um pouco desse assunto que você tanto gosta, né? Obrigado, eu agradeço o convite, sem dúvida. Agradecer também a Mônica. Mônica, muito obrigada pela sua presença aqui, para ajudar a gente a esclarecer algumas questões. Obrigado, volte sempre. Obrigada pela oportunidade, achei muito legal também. Rafa, episódio das Beia falando de iluminação mais uma vez. Isso, mais um episódio, assim, tem muita coisa pra gente falar. Quando a gente criou esse podcast, a gente achou que ia acabar com 5 episódios, né? Não ia ter mais assunto, né? E aqui, falando de um assunto que foge aos nossos ouvidos, tá relacionado à nossa visão, ao nosso tato, né? Mas é bom conversar sobre isso e contribuir um pouquinho para quem quer mais saber sobre o assunto. Obrigado, Ginter e Mônica, por essa contribuição. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.